Olá, alunos! Nessa aula eu vou falar um pouco sobre o formato e lapidação dos cristais. Na descrição do vídeo vocês têm aí uma série de informações acerca tanto de formato quanto de lapidação, pois de acordo com a lapidação isso também muda as propriedades do cristal. Eu vou mostrar para vocês alguns que eu tenho aqui para que vocês visualizem, né, esses formatos assim que são os mais comuns de se encontrar. Primeiro eu tenho em estado bruto. O cristal em estado bruto é aquele que ele vem para nós naturalmente da forma como ele é extraído. Ele não passa por nenhum processo de lapidação. Muitos cristais são lavados em ácido para poder retirar seu pó, qualquer resquício ali que ficou da natureza. Esse é mais um motivo pelo qual é importante fazer a limpeza energética dos cristais, que eu vou abordar um pouco mais adiante. Mas então, para que vocês compreendam, eu tenho aqui uma coleção de pedras que eu adquiri por volta de 16 anos, que foi uma época assim em que eu realmente me apaixonei pelas terapias holísticas, né, na adolescência. Então, todo o salário que eu ganhava como mesada na época, né, eu ia guardando para poder comprar materiais holísticos, baralho de tarô, runas, cristais, incensos. Então, esses cristais brutos que eu tenho, eles são ainda dessa época. Alguns se perderam com o tempo, mas eles são dessa época. Então, o bruto, olha, ele é no estado natural, como ele veio ao mundo, digamos assim, como ele é extraído. Ele não tem nenhum tipo de acabamento, olha. Esse é um quartzo fumê bruto. Olha, aqui é um lápis lazuli bruto. Certo? Algumas pessoas gostam, essa é uma jade bruta. Algumas pessoas preferem o cristal no estado bruto por considerar que ele guarda melhor as propriedades. Como eu já falei anteriormente, alguns autores discordam, né? Acreditam que as propriedades estão mantidas no núcleo do cristal, independente do tamanho e independente do acabamento, ok? Então, esses foram as peças, né? Essas foram as peças em estado bruto. Tenho as pedras chamadas pedras roladas, como essa aqui, essa ametista, olha. A pedra rolada, a característica dela é que ela passa por um lixamento, por algumas máquinas, né, que fazem o lixamento da superfície, e com isso ela fica mais brilhante, mais translúcida e aparecem melhor os seus detalhes. Então vejam, olha, para comparar, eu tenho a ametista bruta com a ametista rolada, que a gente chama, né, com acabamento. Então, essa com acabamento, ela fica mais translúcida, dá para ver melhor os desenhos que tem dentro dela. Algumas pedras, olha, como é o caso do olho de tigre, olha como ela fica bonita quando rolada, né? Aparecem os veios dela. Então, esse é o acabamento bastante comum. Eu tenho várias pedras, olha aqui, que eu utilizo para aplicações, né? As pedras roladas, elas são bastante interessantes nas aplicações por não conterem arestas. Então, às vezes, quando é bruta, pode ter alguma pontinha que causa algum desconforto. Por esse motivo, é preferível a rolada. Mas se você não tiver a rolada, não tem problema, você pode utilizar a bruta sem nenhum problema, ok? Dentro das pedras roladas, então, nós temos as pedras lapidadas. A rolada, ela é simplesmente quando eu pego uma pedra bruta, faço o lixamento da superfície e ela fica lisinha. Quando eu parto para a lapidação, eu coloco algum tipo de desenho nessa pedra. Como é o caso, por exemplo, da bola de cristal, né? Então, essa bola de cristal, vocês podem ver que ela tem alguns veios de cristal de quartzo incolor, e essa é uma das características da pedra natural. A pedra natural, quando em tamanhos maiores, geralmente ela tem algum tipo de veio, algum tipo de uma espécie de defeito natural nela. As pedras feitas em laboratório geralmente não apresentam esse defeito, elas são perfeitas. Então, se são peças grandes perfeitas, há uma grande possibilidade de ter sido feita em laboratório. Eu tenho outra lapidada aqui, olha, que é o cristal multifacetado, que eu utilizo para o Feng Shui, né?
que eu também dou o curso de Feng Shui. Então nós utilizamos o cristal multifacetado para harmonizar os ambientes. É outra forma de lapidação, olha, quando eu dou um desenho para a pedra, tá? Eu tenho aqui uma obsidiana negra em forma de pirâmide, também lapidada, para ficar nesse formato. Na descrição do vídeo tem a explicação das propriedades da pirâmide. Tenho, vamos ver aqui, o cristal gerador. Olha, o cristal gerador ele também é lapidado. E essa é uma das diferenças entre o cristal gerador e a ponta de drusa. Olha, a ponta de drusa ela é natural. Esse formato de lapidação é natural, feito pela natureza. Olha, essa aqui ela tem até um pouco de barro que eu não consegui retirar, porque realmente é extraída de uma forma natural. Então, essa aqui ela é uma ponta lapidada pela natureza. Esse cristal gerador é uma ponta lapidada humanamente, ou seja, é uma lapidação perfeita. Todas as faces elas são assim praticamente do mesmo tamanho. Então essa é uma das características da lapidação manual. Há algum problema? De forma alguma. Você pode usar tanto ponta de drusa quanto cristal gerador lapidado. Quando há uma ponta, né, no cristal, um formato de ponta, a energia do cristal tende a ser concentrada nessa ponta. Então, ele tem alguns usos específicos que são abordados ao longo do curso. Vimos, então, as pedras brutas, as roladas, as lapidadas. Aqui também, olha, eu tenho uma placa de selenita que é lapidada, né, no formato retangular, olha, que é muito útil para fazer a limpeza de pedras. Então basta colocar as pedras, né, sobre a selenita para limpar, porque ela é uma excelente pedra para limpeza, vocês verão também mais adiante. Tenho aqui as drusas. A característica das drusas, olha, é que ela tem uma série de microcristais presos em uma base. Essa aqui é uma drusa de ametista, tá? Então aqui é a base dela, olha, tipo uma espécie de um calcário. Tenho também uma drusa de quartzo incolor, olha, também são muito úteis para a limpeza de pedras. E tenho também uma drusa de quartzo aura, que ela recebe ali uma camada de titânio que confere essa coloração multicolorida. É um quartzo incolor que recebeu uma camada de algum tipo de metal como titânio e dessa forma ficou colorida, que tem propriedades também específicas. A drusa ela é muito interessante para a limpeza de ambientes, porque ela tem uma característica de ser autolimpante. Então é interessante deixar no ambiente para a limpeza. Até mesmo o fato de ser, né, ter essa característica de serem vários pequenos cristais unidos numa base, traz essa ideia de união no próprio ambiente. Eu tenho também para mostrar aqui para vocês a orgonite, olha. O orgonite não é especificamente um cristal. Eu tenho vários aqui, olha, tenho esse. Uma característica do orgonite é que ele é feito em resina e geralmente dentro dele, no interior dele, tem alguns cristais e algum tipo de metal, geralmente utilizado cobre. A função do orgonite é neutralizar as radiações eletromagnéticas, porque o que acontece, especialmente hoje em dia, como nós temos assim, uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos, como televisão, celular, micro-ondas, a própria rede Wi-Fi faz com que o nosso campo eletromagnético sofra interferências dessas vibrações emitidas por aparelhos tecnológicos. E isso causa uma espécie de poluição no nosso campo eletromagnético. Quando eu utilizo então esses orgonites próximos a esses aparelhos, ele faz a transmutação dessa energia, fazendo com que o ambiente seja limpo energeticamente dessas influências eletromagnéticas. Então é recomendável ter um desses, pelo menos um em cada ambiente, né? Eu tenho aqui um em cada ambiente, só não tenho na cozinha, mas tem um em cada ambiente, porque ele faz então essa transmutação da energia eletromagnética reverberando então no nosso ambiente.
Como vocês verão então na descrição do vídeo, eu deixei várias outras formas, né, de cristais para que vocês possam saber certinho qual é a propriedade de cada um. Mas aqui eu quis trazer assim um panorama geral de como são o acabamento das pedras, para que vocês tenham essa consciência do que é uma pedra bruta, porque esses termos aparecem muito ao longo do curso, né? Então, o que é uma pedra bruta, o que é uma pedra rolada, o que é uma drusa, o que é uma ponta de drusa e o que é um cristal gerador. Eu vou reforçar aqui a questão da drusa porque me perguntam muito, né? Olha, eles são realmente muito parecidos, mas a ponta, geralmente é mais alongada e nós vemos que não é uma lapidação tão regular quanto o cristal gerador. Olha, geralmente o cristal gerador ele vem já terminado na base, lixadinho. A drusa não, ela vem sem acabamento. Pode vir em outras apresentações, mas geralmente é assim. Mas ambos são muito eficientes para direcionar a energia. Certo, pessoal? Em uma aula um pouco mais adiante, eu vou mostrar para vocês como eu faço a organização das pedras. Eu espero que tenham gostado e eu volto então com a próxima aula. Até mais!